Que a graça e a paz de Cristo continuem sendo nosso guia, nossa orientação, em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Falamos ontem sobre a Reforma Protestante e dando continuidade hoje, ainda sobre o mesmo tema, baseados no texto que marcou a vida de Lutero. Ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Como dizíamos ontem, com a maior liberdade religiosa que a Constituição de 1824 trouxe, e com a entrada dos imigrantes alemães e suíços, luteranos reformados, que chegaram ao Brasil, o protestantismo, então chamado protestantismo de imigração, se estabeleceu. Então, esse protestantismo missionário só chegaria mais tarde, como nós dissemos também que já desde o início no Brasil colônia já havia presença de evangélicos. Mas a partir do momento das missões modernas que despontavam no mundo anglo-saxão, desde o final do século XVIII, as denominações históricas marcaram a sua chegada em terras brasileiras. Por exemplo, os congregacionais chegaram em 1855, os presbiterianos em 1859, os metodistas em 1867 e os batistas chegaram em 1871. Em apenas 19 anos, essas 4 denominações históricas se estabeleceram em terras brasileiras e aqui se encontram até hoje, tradicionalmente vistos como agentes da modernidade e secularização. Os nossos primeiros protestantes não puderam alinhar-se facilmente à cultura brasileira da época. Sob uma forte herança puritana e uma espiritualidade concreta e uma ênfase no indivíduo, a nova fé via a tradição vigente como um atraso e pobreza. A fé protestante valoriza o trabalho, a repressão das paixões e a intelectualidade produtiva e a tranquilidade econômica da posteridade. As características desse protestantismo missionário podem ser assim resumidas. Quanto à doutrina, por exemplo, ênfase da doutrina na Bíblia em oposição à tradição, crença e salvação individual pela graça por meio da fé, e não em obras e sacramentos, intermediação única de Cristo entre Deus e o homem, e também em oposição a outros intermediários e intercessores. E quanto ao culto, a abolição de ícones de culto, centralidade da pregação, valorização da atuação de leigos, indo em busca de outras pessoas, negação do mundo e repreensão das paixões conhecidas por santificação. E ainda, a maior participação dos membros da igreja na programação do culto, distribuição de bíblias, realizando cultos ao ar livre e usando leigos na pregação, nas escolas dominicais, e numa estrutura de igreja marcada pela ampla participação dos fiéis. Os protestantes iniciaram com sucesso sua empreitada na realidade brasileira. Temos, portanto, uma espécie de vislumbre do que foi a Reforma Protestante e os efeitos dela no mundo, inclusive no Brasil e, por que não dizer, na nossa vida. Então, louvemos a Deus porque houve quem se levantasse lá no passado, Martin Luther e os que o seguiram depois, Calvino, Zwingli e outros, que nós temos naturalmente usufruindo dos louros dessa arrancada desses primeiros. Que Deus continue nos abençoando, que sejamos fiéis àquilo que a palavra de Deus ensina. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado por mais esse momento. Usa-nos e capacita-nos para que possamos entender que a Tua palavra jamais pode ser vista parcialmente, mas precisa ser vista de ponta a ponta. Que possamos entendê-la, possamos cumpri-la. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.